Bom dia, bem-vindos à Introdução à Economia, aula 5. Então, temos 10 pessoas, mais ou menos isso, muita gente vê a aula depois. Chegando mais gente aqui, deixa eu admitir. Deixa eu compartilhar logo aqui a tela. Então, hoje é uma aula muito importante, porque hoje nós vamos entrar no nosso modelo padrão de oferta e demanda. Como eu falei nas primeiras aulas, nós vamos aplicar esse modelo a em várias outras áreas. Então, vamos começar com oferta e demanda de bens e serviços normais, laranjas, automóveis, cortes de cabelo, e ver como é que determina o equilíbrio de mercado, preço de equilíbrio, quantidade de equilíbrio, as curvas de oferta e demanda, que mexe elas. E depois isso vai ser aplicado em mercados de trabalho, mercados de crédito, mercados de câmbio, mercados de empréstimos, em todo esse tipo de coisa. Antes, porém, nós vamos acabar a parte de comércio internacional, que fizemos na aula passada. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão sobre a aula, sobre a logística, qualquer coisa assim? Então, tá bom. Então, vamos continuar. Você Chega. tá me ouvindo? Pode falar. Eu acabei de conseguir acessar a disciplina e eu queria saber se existe algum portal para a gente acompanhar material, plano de ensino, algo do tipo. Tá, eu acabei de mandar um e-mail para você agora, né? Isso mesmo. Tá, depois da aula eu mando um e-mail com todas essas informações para você. Ok, obrigado. Essencialmente, depois eu descrevo tudo, porque tem bastante coisa. E eu ponho você em contato também com os monitores, porque os monitores é que organizam toda essa parte e dos controles e prova, e eles têm o site deles que tem todas essas informações. Mas se eu não fizer isso hoje, logo depois da aula, daí manda um outro e-mail para me lembrar. Tudo bem. Então, só para lembrar o que a gente fez, a gente já tinha estudado nas aulas anteriores sobre escolhas, a gente modelou aquele conjunto, a gente chamou de fronteira de possibilidades de consumo, fronteira de possibilidades de produção, e nós vimos como isso relaciona com a ideia de custo de oportunidade e aplicamos isso a trocas entre duas pessoas ou dois países, mostrando como dois países, cada um se especializando naquilo que ele tem menor custo de oportunidade, e a gente chama isso de naquilo que ele tem vantagens comparativas. Então, se cada país se especializar naqueles produtos que tem vantagens comparativas e depois trocar com outros países, os dois conseguem consumir mais do que eles consumiriam se cada um fosse autônomo e produzisse tudo que ele consome. Então, essa é a famosa teoria das vantagens comparativas. E aí a gente viu exemplos com isso. Deixa eu botar só aquele slide, que aquele slide é importante. Esse. Né? Aqui é como se fossem dois países, um país agricultor, um país pecuarista. E o país pecuarista produz os dois bens com vantagens absolutas. Ele consegue produzir mais dos dois bens, mas mesmo assim vale a pena para ele algum tipo de especialização. Se os dois especializarem, a gente viu que aqui o país e trocarem entre si, especialização e trocas, nesse caso comércio internacional, aí eles conseguem consumir mais, eles estão fora do conjunto de possibilidades de produção. Então, eles conseguem consumir além
do que eles conseguiriam se fosse só depender da produção deles, que é esse triângulo. Então, isso aqui eu falei, mágica? Como é que é isso? Tá? Mágica? Não é mágica, é vantagens comparativas, ou seja, é um melhor uso de recursos, está alocando recursos ao seu melhor uso. Você está fazendo com que os bens sejam produzidos de uma maneira que tem menor custo de oportunidade. E isso é mais eficiente, por isso produz mais. Então, não é, pelo contrário, não é mágica, é boa alocação de recursos. Bom, aí essa teoria é poderosa e ela recomenda, aí começa a ficar um pouquinho controverso, porque entra umas ideologias nisso, ela recomenda trocas internacionais. E trocas internacionais que países se especializem e troquem um com os outros, que tenha. E o mundo tem muitas trocas internacionais. O comércio internacional já é muito difundido. Tem períodos no passado, na história da humanidade, em que não foi. E aí tem períodos que tiveram globalização e teve mais trocas internacionais. Mas aí, para ficar completo, a disciplina põe aqui algumas limitações das teorias de vantagens comparativas. O que impede essa lógica de funcionar mais ainda? E tem coisas como questões de conhecimento técnico. Algum país pode dizer assim, eu prefiro não me especializar nos bens que eu tenho vantagens comparativas por enquanto, porque são bens agrícolas, bens minerais de extração, e fazer algum tipo de protecionismo e melhorar minha capacidade técnica, e aí eu vou poder produzir mais no futuro. Então, tem esse argumento. Protecionismo também, tem países que são protecionistas, muitas vezes é grupos de interesses dentro de um país que conseguem impedir as trocas internacionais para eles ganharem. Isso geralmente é ruim para o resto da população. Distância é um fator que a gente não tinha considerado, que você tem que transportar as coisas que você troca, tem que transportar para o outro lado do mundo. Mas isso, eu mencionei, já foi meio que resolvido. Isso que esse gráfico está dizendo com o surgimento de containers e transporte marítimo, o custo é bem baixo. E serviços, a gente está falando mais sobre bens, cadeiras, mesas, carne, batatas, mas serviços, cada vez mais serviços, e o comércio, muito do que a gente consome são serviços, e alguns serviços se prestam a longa distância. Um arquiteto pode desenhar um prédio e vender para o outro lado do mundo o desenho, mas um barbeiro é mais difícil de fazer um corte de cabelo do outro lado do mundo. Então, isso aí já não tem teoria de vantagens comparativas para corte de cabelos. Tá, e onde a gente parou na aula passada, foi nisso. Aí tem esse aqui. Esse aqui é um tema, isso aqui aparece originalmente na apostila que a gente usava. Eu não acho que essa teoria é uma teoria muito aceita, não é muito comum, eu nunca vi fora aqui da apostila, mas como ela está lá, vamos ver rapidamente. Aqui é chama de uma teoria de ciclo de vida de um produto dentro do comércio internacional. Onde é que surge um produto novo? Quem consome o produto no começo? Quem produz, quem consome? E como é que isso muda ao longo do tempo? O produto, primeiro, é um produto inovador, de repente ele passa a ser um produto normal e, eventualmente, até um produto ultrapassado. Então, nesse sentido, ciclo de vida de um produto. A gente quer saber quem produz, aonde que produz, quem consome. E aqui está... não é bem uma teoria, mas vamos lá. Então, tem aqui o país inovador e aqui outros países. Então, o país inovador é o país que vai desenvolver primeiro esse produto. Então, pensa assim, quando surgiu pela primeira vez smartphones, por exemplo. Quem é que está produzindo o smartphone? Então, era o país inovador. Então, tem tecnologia que outros não tinham, teve um investimento muito grande nessa tecnologia. Então, a linha azul é quem produz. Então, repara, os países emergentes aqui não produzem o bem. Eles importam o bem. A linha verde é importação. Eles importam, mas pouco. Tem pouca produção e a linha
laranjada é o consumo interno, a procura interna. Então, é produzido tudo no país inovador, nessa fase de introdução no mercado, tudo produzido no país inovador, consumido no país inovador e um pouco é importado pelo país emergente. Eventualmente, passa o tempo, tem uma difusão, aquele produto começa a se popularizar, o país inovador exporta cada vez mais, é ele que exporta, é ele que produz, a procura interna lá aumenta, a importação aumenta, mas em algum momento começa a haver produção nos países emergentes. A própria fábrica do país inovador abre uma filial, ela vende a tecnologia, alguma coisa assim, e aí começa essa produção interna. Por exemplo, no Brasil se monta vários desses produtos. E aí a fase de pós-maturação, a fase já avançada, você deixa de produzir tanto no país inovador, especialmente porque nesses países mão de obra é mais caro, a legislação ambiental é mais severa, então esses países, eles offshore, eles mandam a produção, a fábrica, por exemplo, o smartphone é desenhado nos Estados Unidos, o iPhone é desenhado nos Estados Unidos, mas ele é montado na China. Então, você manda para a China, então você vê que começa a cair a exportação do país inovador. Cada vez menos ele produz lá e ele passa a ser produzido cada vez mais nesses países emergentes, inclusive países como o Brasil, países Tailândia, Vietnã, esse tipo de país. E como esses países estão produzindo, eles estão deixando de importar tanto porque eles mesmos produzem. Então, é bem intuitivo isso aqui. Não está claro para mim se isso aqui, em que casos que isso aqui vale, para que tipo de produtos. Certamente deve ter exceções, deve ter produtos que não seguem isso aqui, mas é um jeito interessante de pensar, porque é dinâmico, né? Tem essa questão do tempo. Tá. E aí, finalmente, só para acabar essa parte de comércio internacional, a gente está tratando o comércio internacional de uma maneira bem simples. Alguns países produzem, exportam para outros, e na teoria de vantagem comparativa você pensaria que seria assim: um determinado bem é todo produzido em um país só, em um país que tem vantagem comparativa. Por exemplo, café, é o Brasil que produz café, e ele exporta para o resto do mundo. E, sei lá, algum outro... queijo é produzido em outro país, smartphones é produzido em outro país. Só que quando você olha o mundo real, não é bem assim, tem umas complicações. Por exemplo, vários países produzem café, vários países produzem smartphones. Então, uma tentativa de tornar os modelos mais realistas, que é só mencionando, isso aqui é só no final dessa sessão aqui, resolveram botar algumas coisas só para dizer, o mundo é bem mais complexo do que só vantagens comparativas faria crer. Então, tem essas três coisas. Eu vou ver uma de cada vez aqui, então vamos ver. Concorrência monopolista, não se preocupe com o gráfico, a gente não vai olhar esse gráfico aqui agora, a gente vai ver esse gráfico mais para frente, quando a gente chegar. Mas o que é concorrência monopolística? É uma estrutura de mercado. E também a gente vai ter uma aula só sobre estruturas de mercado. Mas aqui é para dizer o seguinte, aqui tem alguns bens que são produzidos, são bens que são parecidos, mas ligeiramente diferenciados. Por exemplo, automóveis. Então, você tem, na classe sedã, tem, sei lá, 50 diferentes sedãs sendo produzidos no mundo. E tem um sedã da Fiat, só a Fiat produz. Nesse sentido, é um monopólio. Aquele sedã da Hyundai, só eles produzem. Da Ford, só eles produzem. Mas os outros produziram um que é parecido. Então, eles competem na mesma classe, não totalmente. Às vezes tem alguém que gosta só daquele carro, adora aquele carro, tem uma lealdade muito grande. Então, ele está sujeito ao monopolista. Só a Fiat produz aquele carro, só a Volkswagen produz aquele carro. Mas outras pessoas não ligam tanto. Eu quero um sedã, mas se for um desses 4 ou 5 aqui, aí eu vou olhar preço, vou olhar qualidade para ver. Então, muito no comércio internacional é esse tipo de concorrência. Existe
concorrência reduzida, só alguns países que produzem, só algumas fábricas produzem, mas existe alguma competição. Parece um contrassenso, né? Concorrência monopolística. Monopolística quer dizer que não tem concorrência, é um produtor só. A concorrência monopolística é um meio termo ali. Então, o comércio internacional tem muito isso, né? Você quer comprar um computador, você tem várias marcas, vários países produzidos, às vezes você tem lealdade a um, você gosta desse específico, mas se o preço subir muito, você deixa a sua lealdade de lado e compra outro, então tem concorrência. Então, isso é concorrência monopolística. Outra coisa que eu já mencionei na aula passada é muito comum você pensaria assim, pela teoria de vantagens comparativas, um produto é produzido em um país. Mas cada vez mais hoje, um produto é produzido em vários países dentro da mesma empresa. A mesma empresa tem filiais em 30 países diferentes e o mesmo produto, o produto físico, parte dele é começado a ser produzido na China, depois mandam para a Tailândia, onde eles põem mais coisas, depois vai para os Estados Unidos, onde eles põem o software, depois vai para o México, onde eles põem a parte de fora. Então, vantagens comparativas fica muito complicado entender nesse sentido. Mas com a globalização mundial, com facilidade de transporte, esse tipo de coisa surgiu. Então, isso é um mundo mais complexo do que o mundo idealizado das vantagens comparativas. Aqui. E, finalmente, a última coisa é que a gente vê muito, tem economias de aglomeração. Economias de aglomeração, veja esses exemplos aí. Você tem, assim, quando aglomeração quer dizer que vários concorrentes se juntam próximos um ao outro. Você pensaria assim, se eu for fazer um restaurante, eu quero botar meu restaurante longe dos outros restaurantes, porque daí eu não preciso concorrer com eles. Você pensaria que seria assim. Mas você vê em Brasília, tem rua dos restaurantes, os restaurantes tentam que aglomerar. Você vai na 309 Sul, é tudo luminária, loja de eletricidade, bens elétricos e luminárias, as coisas. Todas. Então, tem o Beirute, tem o resto, é tudo aquilo ali. Mas, por que eles estão lá um ao lado da outra? Eles têm que concorrer um com o outro. Mas acaba que tem economias de aglomeração. Quando você tem todo mundo junto, ganha-se alguma coisa, tem alguma sinergia. Que o consumidor já sabe, vai lá, ele vai de um para o outro, tem um certo conhecimento e funcionários de um que saem um do outro, tem vários ganhos de estar próximos. Então, isso vai meio contra também a teoria das vantagens comparativas. A teoria das vantagens comparativas é que cada país se especializa naquilo que faz bem. E aí troca com os outros. Outros países não produzem isso, mas com a teoria da aglomeração, talvez não vai tão contra, mas mostra que o mundo é bem mais complexo. Tem outras considerações que se deve ter. Né? Todo mundo se aglomerando lá, em vez de só cada um se especializa em uma coisa, todo mundo está produzindo a mesma coisa. Esses são os ganhos de aglomeração. Quando está todo mundo junto, tem fornecedores que já fica mais fácil, todo mundo, mão de obra especializada, que eu falei, as pessoas saem de uma firma, vão para outra. Isso acontece muito no Silicon Valley, né? Silicon Valley também é uma economia de aglomeração muito grande. Parece que no ar tem aquele pensamento e aquela troca de conhecimento e de funcionários acontecendo. Tem esses spillovers de conhecimento. Spillover é isso que transborda, meu conhecimento transborda para os meus vizinhos. Tá. Então, conclusões. Na América Latina, a gente sempre foi muito refratário à teoria das vantagens comparativas, porque a América Latina inteira, o Brasil, inclusive, se industrializou à base de protecionismo, e protecionismo é o contrário de vantagens comparativas. Protecionismo é um país dizer, eu vou produzir o que eu consumo. Eu não vou me especializar só em algumas coisas e trocar com os outros, eu vou botar barreiras ao comércio internacional e eu vou me especializar justamente para melhorar o meu conhecimento e minha capacidade de produção.
E isso, bem feito, funciona, mal feito, gera um atraso muito grande. Então, Raul Prebisch era o presidente, o diretor da CEPAL, que era um escritório das Nações Unidas para a América Latina, e o Celso Furtado também era o outro, isso na década de 50, década de 40, 50, 60, quando fez esse protecionismo. E a recomendação deles era isso: a América Latina é atrasada, o único jeito de ela se industrializar vai ser fazendo protecionismo. E, de certa forma, funcionou, mas foi um protecionismo exagerado e duradouro. Protecionismo é para ser temporário, né? Você protege a sua indústria para ela adquirir capacidade e experiência e depois você retira o protecionismo e deixa a competição fazer a sua mágica. Mas, na América Latina, os grupos que conseguiram o protecionismo fizeram um lobby, dominaram a política e conseguiram perpetuar as vantagens para eles, em detrimento do bem-estar da população. Uma das questões que se argumentava: por que fazer protecionismo? Deve fazer por que não fazer teoria das vantagens comparativas? Por que não se especializar? Um dos argumentos que a CEPAL usava diz o seguinte: bom, se a América Latina for se especializar, vai se especializar em produtos agrícolas e minerais. E os termos de trocas para esses produtos são declinantes ao longo do tempo. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você está trocando produtos agrícolas e minerais extrativos por máquinas, produtos industrializados, produtos de conhecimento, cada vez mais o preço dos produtos agrícolas cai, o preço desses outros produtos aumenta, então cada vez mais você vai ter que fazer um esforço produtivo maior para conseguir os mesmos produtos industrializados. Então, por isso que teria que fazer protecionismo. Acaba que não é verdade isso, você pode olhar os dados, você vê, tem vários períodos em que o contrário, aliás, a gente está entrando num desses períodos agora, em que produtos agrícolas e minerais, os preços sobem muito mais alto do que os produtos industrializados. Um desses períodos, talvez você se lembre, vocês já eram vivos, de 2000 a 2010, mais ou menos, aquela década, 2000 a 2010, o preço que os produtos agrícolas ficaram preços muito altos, foi muito bom para o Brasil, que é um grande exportador desses produtos. Isso está começando a acontecer agora também. Preço de soja, trigo, carne, café, essas coisas todas está aumentando fortemente. Então tá, então é basicamente isso. Deixa eu trocar isso aqui. Deixa eu trocar os slides aqui. Ok, então vamos agora, como eu falei, isso aqui é muito importante, nós vamos entrar no modelo de oferta e demanda, que vai ser o nosso instrumento básico para pensar sobre o mundo, para pensar sobre a economia. A gente vai ver que a gente vai aplicar isso a qualquer coisa, assim, economistas, se pegam alguma coisa assim como atenção, ou amizade, ou racismo, ou assim, coisas assim, coisas emocionais, ou ideologia, ou ódio. Quando o economista vai pensar nessas coisas, ele diz: bom, eu quero pensar assim, atenção. Como é que eu vou pensar sobre atenção? Eu quero ver qual é o mercado de atenção. Quem é que tem demanda de atenção? Quem é que tem oferta de atenção? Então, parece meio ridículo. Assim, como assim? Oferta e demanda de atenção? O que quer dizer isso? Mas pensa assim, quando você está andando numa rua, você está andando no aeroporto. Tem gente... Quem que oferta atenção? Você oferta atenção. Você tem atenção, quer dizer, você olha, vê as coisas. Então, você é um ofertante de atenção e tem demandantes de atenção. Quem que é demandante de atenção? Tem propagandas, tem televisões, tem barulhos, vozes e lojas e vitrines, todos estão chamando sua atenção, estão demandando sua atenção. Então, tem oferta de atenção, tem demanda de atenção. Isso quer dizer que tem um mercado de atenção
e tem um preço, e tem uma quantidade. E a gente usa isso para analisar até essas coisas mais abstratas. A gente não vai chegar nesse ponto em introdução à economia, mas nós vamos sim ver oferta e demanda, mercados de bens, serviços, e esses vários outros mercados que eu falei. Mercado de trabalho, mercado de crédito, mercado de câmbio. Então, vamos lá. Então, isso que a gente vai ver é microeconomia, que chama. Essa unidade 1 até a primeira prova é microeconomia. E micro em que sentido? Lembra, economia sobre escolhas. As escolhas de quem? Então, microeconomia, escolhas de indivíduos ou de grupos, firmas, uma firma individual, um grupo individual, uma pessoa. Macroeconomia, a gente vai dizer assim, bom, tem essas pessoas micros, indivíduos, grupos e firmas fazendo escolhas, mas eles estão agregados em um país. Então, pega todos os indivíduos, grupos e pessoas de um país e soma, de certa forma, junta, agrega as escolhas deles, e aí vamos dizer o quanto que o país escolheu, quanto que o país escolheu de poupar, quanto que o país escolheu de investir, quanto que o país gastou em educação, gastou em entretenimento. Então, a parte de macroeconomia vai ser depois da primeira prova e essa primeira parte de microeconomia, mas essa de micro é mais importante porque macro vai ser simplesmente uma agregação de micro. Então, é muito importante entender microeconomia. Então, nós vamos ver esses temas todos. O que é um mercado? Mercado é composto de oferta e demanda. O que é cada um deles? Vamos fazer uma análise gráfica disso. Daí vai ter uma parte toda sobre elasticidades, que tem a ver com a sensibilidade da oferta e demanda. Isso vai ser importante. E depois vamos ver falhas de mercado, estruturas de mercado e políticas de governo. Mas hoje, basicamente, mercados, vamos ver oferta e demanda. Então, isso vai ser umas 3 ou 4 aulas para fazer essas coisas todas. Então, a primeira coisa, só alguns conceitos, algumas definições. Mercado, o que é um mercado? Nossa, eu sei o que é um mercado. O mercado é assim, um lugar que você vai e compra as coisas, é um prédio que você entra e compra coisas. Sim, mas não é só isso. Quando a gente fala mercado, é mais abstrato. Mercado é qualquer lugar ou qualquer... Não é nenhum lugar, é qualquer instância em que se juntam vendedores e compradores. Então, o mercado pode ser um mercado online, pode ser uma feira, pode ser um leilão, pode ser um lugar que está acontecendo um leilão, pode ser um supermercado, pode ser um shopping, pode ser um pátio em que tem gente vendendo e comprando. Então, esse é um mercado, e o que vai acontecer com o mercado é que lá vai surgir um preço de equilíbrio e uma quantidade. Demandantes e ofertantes se juntam, interagem, e disso saem um preço de equilíbrio e uma quantidade de equilíbrio. Claro que o equilíbrio muda quando mudam as condições, então esse preço vai mudar, mas a gente sempre pensa assim, o equilíbrio é uma situação em que por algum tempo nada muda. Então hoje o preço da maçã é R$5 a dúzia. E a esse preço em Brasília, então o mercado geralmente tem um local e uma hora, então em Brasília, hoje, dia 2 de agosto, o preço das maçãs é R$5 a dúzia, e a esse preço está se vendendo 7 toneladas de maçã. Esse equilíbrio, quantidade de equilíbrio. A gente vai começar essa parte toda, a gente vai ver que tem muitos tipos de mercados. Tipos se refere à estrutura. Então, tem mercados ultramente concentrados, ou na demanda ou na oferta, ou seja, tem poucos ofertantes, no extremo tem um só, é um monopólio, só uma firma vende esse bem, ou poucas firmas, só tem 5, pensa telefonia, mercado de serviços telefônicos em Brasília. Você pode, acho que tem Oi, Claro, TIM, não sei quais outras, tem umas poucas, então é concentrado, ou pensa no mercado que a gente chama competitivo, que a gente vai começar com esse, padarias. Você quer comprar pão, quer comprar um pão fresco, pãozinho francês fresco, onde é que tem esse mercado? Quem são os ofertantes? Tem milhares de padarias aqui em Brasília, então milhares. Então, isso quer dizer que tem um grande número de vendedores, um grande número de padarias,
e eles são tomadores de preço. O que quer dizer isso? Isso é muito importante. Quer dizer que nenhuma dessas padarias, para aquele bem, o pãozinho tradicional, o pãozinho clássico, que é igual em todas as padarias. Mas fala assim, mas não é igual, porque a padaria lá na minha quadra é melhor, que tem um pãozinho diferente. Tá. Mas pega um bem homogêneo. Pãozinho, vamos dizer, é basicamente igual em todos os lugares. E como tem muitas padarias, às vezes uma ao lado da outra, uma do outro lado da rua da outra, nenhuma dessas padarias pode dizer, quer saber, eu vou aumentar o preço do pão. Eu sou um fazedor de preço, eu vou ao contrário de tomador. Eu vou passar a cobrar 30% a mais. Porque se ele fizer isso, aí o consumidor vai chegar lá e vai dizer, então não vou comprar aqui, vou comprar na padaria do outro lado da rua. Vou comprar na outra quadra. Claro, o outro está com pressa ali, depois a gente vai ver se tem a ver com elasticidade, mas, em geral, uma padaria que aumentar o preço não consegue vender. Ela não tem esse poder de afetar o preço, é um tomador de preço. Isso é bom para a população, para o demandante, né? Que o preço vai ficar sempre, tem uma força empurrando ele para baixo. O mercado competitivo tem um grande número de compradores, também nenhum comprador tem poder. Se tivesse assim só um grande comprador, fosse uma grande empresa que comprava metade dos pães de Brasília, essa empresa podia dizer, eu quero desconto. Se não der desconto, eu vou passar a encomendar o pão lá de Goiânia, alguma coisa assim. Não, tem grandes número de compradores. Se alguém chegar na padaria e falar assim, não quero pagar o preço que você está pedindo pão, eu só vou pagar metade. A padaria diz, azar seu, compre em outro lugar. Então, o comprador também é um tomador de preço. O preço é determinado pelo mercado e não tem, individualmente, não tem negociação, não tem nada assim. Tá? É um bem homogêneo, comparável, todo conhecido, e tem livre entradas e livre saídas. Se você quiser, você pode abrir uma padaria amanhã, outros também podem abrir. Tem mercados que não são assim, tem mercados que é difícil. É difícil abrir um negócio novo ou até sair do mercado. É difícil. Então, esse é o mercado competitivo, outro jeito que a gente fala é um mercado perfeitamente competitivo, ou a gente chama isso de competição perfeita. Tá? Assim, nenhum mercado realmente tem todas essas características, mas mais ou menos. Uma padaria, a maioria dos bens, por exemplo, vai no supermercado, extrato de tomate, cortes de cabelo, serviços de limpeza de jardim, todos esses mais ou menos competição perfeita, mais ou menos o mesmo bem, o mesmo serviço, muitos vendedores, muitos compradores, logo o preço é determinado pelo próprio mercado. Depois nós vamos estudar monopólios, monopsônios, oligopólios, que são mercados que não são assim, mercados que ou o vendedor ou o comprador tem poder de mercado, ele consegue aumentar o preço unilateralmente. Mas, por enquanto, vamos começar com o mais simples. Então, vamos começar com o lado da oferta. A gente disse, o mercado é feito da oferta e da demanda. Vamos começar com a oferta, ver como é que surge a oferta. Vamos ver uma curva de oferta plotada no gráfico. Então, aqui está o lado da oferta, é quem vende o bem, quem quer oferecer o bem. Então, essa premissa aí. A premissa é o seguinte, suponha que você pensa assim, você é um dono da padaria ou você é um motorista de Uber. Então, esse é um bom exemplo. Você está ofertando serviços de Uber, você individualmente, você está tomando a decisão ali de quantas horas você quer ficar trabalhando. Então, o motorista de Uber talvez decida assim, hoje eu vou ficar 8 horas, deu 8 horas, eu vou para casa, quero ver quanto que eu ganho em 8 horas. Então, se ele sente naquele dia que ele está ganhando... Aqui o exemplo arroz e produtor. Vamos fazer o caso do Uber. Então, se ele sente que o preço está baixo, ele está ganhando R$2 por hora, e ele sente que naquele dia ele vai ganhar R$2 por hora, os números são fictícios, não precisa fazer muito sentido. Aí ele decide assim, então hoje eu vou ficar 6 horas. Ficar 6 horas, porque
não está valendo muito a pena, eu quero ganhar alguma coisa que eu preciso de dinheiro hoje, mas não vou ficar muito tempo. Se for R$3 por hora, aí eu digo, bom, aí eu já fico 8 horas. E se for R$6 por hora, aí ele fica 14 horas. Só pode, tá bom, suponha que R$6 certamente é pouco, né? Mas aí eu fico 14 horas. Então, o ponto é esse. O ponto é que ele, o maior que for o preço, o mais que ele resolve ofertar. Se o dono da padaria sente que o preço do pão vai estar mais alto, aí ele resolve produzir mais pão para vender. Ele está disposto a vender mais pão. E aí tem o primeiro ofertante e o segundo ofertante, e o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, até milhares, dependendo do que for o mercado, e ele tem uma oferta diferente. E é normal, porque um produtor de arroz ou um motorista de Uber vai ter a sua vida, a sua visão, os seus constrangimentos e restrições e vai fazer diferente. Esse aqui já está disposto a oferecer mais por cada talvez os custos dele são menores, custo de oportunidade, sei lá. Ele está disposto a oferecer mais. Então, por que tem dois aqui? Porque a gente quer a oferta de mercado e não a oferta individual. Então, como é que a gente vai conseguir a oferta de mercado, a oferta total, a partir das ofertas individuais? A gente vai somar elas. Soma. A oferta de arroz é a oferta do produtor 1, produtor 2, produtor 3, 4, 5, até o produtor 507, suponho que tem 507 produtores. Então, um instantinho só. Um instantinho, já volto. Vai lá, desculpe a interrupção. Esse é o problema de dar aula em casa, tocando a campainha, ninguém está abrindo a porta, eu tive que ir lá. Então, sinto muito por isso. Então, onde é que eu estava? Vamos primeiro plotar graficamente. Aqui a gente tem um tratamento em forma de tabela. Vamos simplesmente fazer um gráfico para cada um desses aqui. Então, veja o produtor 1. Quando é 2, 6, 3, 8, etc. Plota aqui. 2, 6, 3, 8, 6, 14. Essa é a curva de oferta. E o importante dela é que ela é positivamente inclinada. Quanto maior o preço do arroz, o mais que ele está disposto a produzir, o mais que ele está disposto a vender. E o produtor 2, a mesma coisa. Pega os números dele aqui. 2, 8, 6, 16. 2, 8, 6, 16. Aqui, convenientemente, está numa linha reta. Não necessariamente seria exatamente uma linha reta, na verdade, seria uma nuvem de preços e a gente ajustaria uma reta. Tratamento em tabela, tratamento gráfico, mas é a mesma coisa, os mesmos dados sendo apresentados de outra forma. E aqui embaixo, isso aqui foi só por curiosidade, a gente não vai usar, tratamento em forma de equações. Essa linha aqui, essa equação. Pega preço igual a 2, por exemplo, põe 2 aqui, e aí resolve aqui para o Q. Então, e você vai ver que vai dar 6. E aqui também. Então, os 3 tratamentos. E agora sim, agora vamos fazer aquilo que eu falei muito cedo, aquilo ali. Eu tenho a curva de oferta do 1, a curva de oferta do 2. Vamos fingir que o mundo é só o 1 e o 2, mas podia ter milhares aqui. Vamos somar. Vamos fazer isso primeiro com tabelas.
Então, se o preço é 2, quanto que o mercado inteiro oferta? Bom, temos 6 do produtor 1 e 8 do produtor 2. 6 mais 8 é 14. Então, o mercado, que nesse caso é composto do 1 e do 2, oferta 14 quando o preço é 2. Oferta 18 quando o preço é 3 e oferta 30 quando o preço é 6. Então, aqui está a tabela da oferta de mercado. Vamos ver graficamente. Então, graficamente, eu botei assim, a gente já tinha feito a curva do produtor 1, a curva do produtor 2, e vamos somar elas horizontalmente. Então, quando o preço é 2, cadê minha setinha aqui? Quando o preço é 2, o 1 oferece 6, o 2 oferece 8. Então, quando o preço é 2, é 6 mais 8, 14. E aí você tem a curva, você vê que ela é mais deitada do que as curvas individuais. Essa é a curva de oferta de mercado. Aí vem o seguinte, a gente olha a curva de oferta de mercado e vamos ver que informação a gente tem ali e que informação a gente não tem. Isso é muito importante. Mas que a gente quer saber. A gente vai usar essa informação que não está ali no gráfico, mas a gente vai usar ela também. Então, a gente tem no eixo horizontal, nós temos quantidade, a quantidade que vai ser produzida, ofertada, e no eixo vertical nós temos preço. Tá, então, certamente preço e quantidade são importantes, mas tem um monte de outras variáveis que também influenciam a oferta de um bem. São variáveis que não estão no gráfico, porque o gráfico, como o papel tem 2 dimensões, né? O quadro tem 2 dimensões, a tela tem 2 dimensões, a gente só pode fazer uma dimensão é a quantidade, outra dimensão é o preço. Até dá para desenhar uns gráficos com 3 dimensões, a gente podia botar essas outras dimensões, por exemplo, renda. Vamos deixar renda para demanda, deixa eu botar assim, preço dos insumos. Se os preços dos insumos ou dos impostos ficarem mais baratos, aí a um dado preço de venda do arroz, o produtor está disposto a produzir mais. Então, agora mudou, agora ficou mais barato produzir arroz. Então, ao preço de 2, antes eu produzia 6, agora eu quero produzir mais. Então, preço dos insumos afeta quantidade e preço, mas não está desenhado no gráfico. Quer ver outro? Clima, no caso de arroz, por causa de vários produtos, mas da arroz é fácil de pensar. Se tiver muita chuva ou se tiver seca, isso afeta a quantidade que os ofertantes estão dispostos a vender. Se o clima for muito bom naquele ano, eles estão dispostos a vender mais arroz a um dado nível de preço. Então, aqui estão esses fatores que influenciam a oferta, além do preço e quantidade. Aqui tem uma lista de 4. Eu falei preço dos insumos. Tecnologia. Se de repente tem uma tecnologia nova de plantar, ou de colher, ou de processar arroz, ela é melhor e mais barata, e economiza e é mais rápido. Então, ao dado nível de preço, vai querer ofertar mais. O número de produtores, condições climáticas. Repara o que está escrito lá em cima, ceteris paribus. Lembra do ceteris paribus? Isso foi lá na primeira, segunda aula, a gente viu esse em economia muito ceteris paribus. Ceteris paribus quer dizer tudo mais fixo. Se tiver tudo mais fixo, a gente está vendo a relação entre quantidade e preço, dado que não mudou o preço dos insumos, que não mudou a tecnologia, que não mudou o número de produtores e não mudou as condições climáticas. Então aí a nossa curva de oferta é só uma variação de preço, de quantidade quando varia preço. Tudo mais fixo, ceteris paribus. Mas a gente vai permitir essas coisas mudar depois. A gente vai primeiro achar o equilíbrio
ceteris paribus, com tudo mais fixo, achar um preço e quantidade de equilíbrio, e depois vamos deixar mexer em um desses fatores e ver como é que ele muda o equilíbrio. Então tá, isso aqui é só uma tabela resumindo aqui e fazendo essa distinção aqui. Tem deslocamento. Deixa eu ver se isso vai aparecer. Tá, deixa eu fazer aqui, depois eu volto para a tabela. Eu quero diferenciar um deslocamento ao longo da curva de um deslocamento da curva. Tá? Então, tem esses dois. Tem um deslocamento ao longo da curva, é uma relação entre quantidade e preço. Sobe preço, sobe a quantidade ofertada. Cai preço, cai a quantidade ofertada. Você está subindo e descendo a linha de oferta. Tá? Então, aqui o preço subiu de P1 para P2. Quando o preço era P1, esse ofertante queria ofertar Q1. Agora que o preço ficou melhor para ele, ele quer ofertar mais. Um deslocamento ao longo da curva. E isso é o que interessa a gente quer saber, o economista justamente quer estudar o que está acontecendo no mercado com preços e quantidades, então a gente quer saber desses deslocamentos ao longo da curva. Mas a gente também quer saber deslocamentos da curva. Então vamos pegar um exemplo. Vamos partir dessa situação aqui, temos a curva de oferta, e vamos mexer em algum desses algum daqueles fatores ceteris paribus. Vamos falar clima. Então, a gente partiu dessa curva, mas nesse ano o clima estava perfeito para a produção de arroz. O clima estava... a umidade e essas coisas todas, luminosidade. Então, isso deslocou a curva de oferta. Se a gente levar em conta o clima, agora a curva de oferta está mais para a direita. Repara o que aconteceu. Para o mesmo preço que antes, com aquele clima anterior do ano passado, ele queria ofertar Q1, agora, ao mesmo preço, o preço não mudou, mas ele quer ofertar mais. Por que ele quer ofertar mais se o preço não mudou? Ofertar a mesma coisa que ele ofertava antes. Mas não, porque o clima mudou, então ficou mais fácil para ele produzir. Os custos deles caíram, a produtividade dele aumentou. Então, mesmo o preço que ele pode vender aquele bem, aquele arroz, ficando o mesmo, ele vai ganhar mais. Então, ele quer ofertar mais. Então, esse foi um caso no deslocamento para baixo e para a direita. Um deslocamento bom do ponto de vista do vendedor. Ou pode ser um deslocamento ruim. Talvez esse ano o clima foi ruim. Teve uma seca, teve uma peste. Então, ao mesmo preço que ele antes queria vender Q1 quantidades, esse ano, ao mesmo preço do bem, ele quer vender menos, porque os custos deles aumentaram, então, ao mesmo preço ele vai ganhar menos. Então, o que mais que desloca a curva? São tecnologia, os competidores, se tem mais competidores, se os competidores estão produzindo mais ou menos, etc. Então, tá. Então, tem o deslocamento ao longo da curva e o deslocamento da curva. E o que a tabela aqui fala é justamente isso. Ela tenta cobrir todas as possibilidades. Então, se o preço do produto aumenta e cai, é um deslocamento ao longo da curva. Se essas outras coisas variam, é um deslocamento da curva. Aqui ao longo e aqui da ida. E aí se for uma tecnologia, uma melhora tecnológica, a curva vai para a direita. Se for uma piora tecnologia, geralmente não tem pioras tecnologia, mas pode ter, se é para a esquerda. Se for um aumento dos números de produtores concorrentes, a curva vai... Eu posso estar errado isso aqui. Mas vocês entendem. Bom,
A gente já viu um lado do mercado, vamos ver o outro lado do mercado, o lado da demanda agora. Então, demanda, quem é que demanda as coisas são os compradores, quem quer comprar alguma coisa. Então, o que afeta a demanda? Bom, as preferências das pessoas. As pessoas gostam de cogumelos, de cortes de cabelo, de automóveis, de viagens, de arroz, restaurante, cinema, tudo mais. Então, eles têm preferências. As preferências vêm de que esse consumo desses bens traz utilidade para as pessoas, mas as pessoas têm restrições orçamentárias. Você gostaria de comprar de tudo, mas você só tem uma certa quantidade de dinheiro. As pessoas, então, vão maximizar, que a gente chama, vão maximizar a utilidade. Dado a minha restrição orçamentária e dado minhas preferências, eu vou olhar o mercado e vou dizer, eu vou comprar tanto de um bem, tanto de outro e tanto de outro. Eu gostaria de ter mais, mas é o que eu posso fazer. E a ideia é que as pessoas são racionais ao fazer essas escolhas. Existe toda a teoria, a economia comportamental, talvez você tenha ouvido falar, onde se questiona essa racionalidade. Às vezes você age de uma maneira que não é tão racional, mas aqui as pessoas são racionais, pelo qual se quer dizer simplesmente que as escolhas são bem feitas. Você até pode fazer uma escolha errada, às vezes, comprou sem pensar muito bem, mas você não faz aquilo de novo, de novo, de novo, de novo, no mesmo bem. Você aprende, você até pode fazer uma escolha errada, mas você aprende, depois você vai usar bem o seu orçamento e interpretar bem as suas preferências, fazer boas escolhas. Como é um mercado em competição perfeita, você é um tomador de preço. Você vai no supermercado, você olha a etiqueta e você diz, o preço é esse, pronto. Você não imagina assim, mas se eu comprar, talvez o preço vai subir ou descer. Não, uma empresa muito grande, uma empresa que consome quase todo o cimento que tem naquela região, ela sim não é um tomador, ela pode pensar, eu posso afetar o preço, eu posso pedir descontos, mas o indivíduo não, você é tomador de preço. Então vamos lá, aqui a mesma coisa. Então você quer comprar arroz, está aqui consumidor 1, ele olha o preço, se o preço for baixo, ele compra muito. Se o preço for mais alto, ele compra pouco. Isso é intuitivo. Você sabe disso, todo mundo sabe disso, então a criança sabe disso. É negativamente relacionado, é uma inclinação negativa. Isso é muito importante, a gente até chama isso de, às vezes com aspas, assim, a gente fala, é a lei da demanda. O que é a lei da demanda? A lei da demanda diz que ela é negativamente inclinada. O mais alto que o preço, o menor que você vai demandar. A gente vai ver que tem uma exceção a isso, daqui uma ou duas aulas a gente vai ver essa exceção, mas é bastante intuitivo que o mais caro que foram os bens e serviços, o menor que vai ser a demanda. E aqui está o indivíduo 2. Mas, puxa, a demanda dele é diferente. Ao mesmo preço, a demanda é diferente. Claro, as pessoas são diferentes, as pessoas têm preferências diferentes. Você gosta de coisas que eu não gosto, que seu irmão gosta, que sua irmã não gosta, e é normal. Então, a gente tem aqui, em forma de tabela, as demandas de duas pessoas, mas a gente gostaria de ter de todos os consumidores de um determinado mercado. Vamos supor que são só dois, para ficar fácil de mexer. Vocês viram que a gente faz muito isso em economia, né? A gente suponha que a sociedade inteira é composta só de dois produtores, dois consumidores, e aí, uma vez que você consegue fazer para dois, você consegue fazer para N. E aqui está a curva de demanda plotada. Então, se você olhar aquela tabela, você vai ver que exatamente os números que estão na tabela estão plotados aqui, e a lei da demanda está aparente aí, está negativamente inclinada. E tem em forma gráfica ali. Em forma de equações, aliás, se você quiser. Então, 3 formas diferentes de apresentar a mesma relação. Vamos usar a gráfica, que é intermediária, assim, e é bastante poderosa. Então, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Como é que eu consigo a demanda de mercado? A gente já viu a demanda do indivíduo 1 e do indivíduo 2. Mas como é que eu consigo a demanda de mercado? Porque eu já tenho a oferta de mercado e eu quero comparar ela com a demanda de mercado.
fazer a mesma coisa, vamos somar horizontalmente. Se o preço é 2, então o preço é 2, o preço é 2, quanto que é demandado? O 1 demanda 18, o 2 demanda 20, como o mercado inteiro é o 1 e é o 2, então 18 mais 20, 28. E vamos repetir isso para cada preço. Se o preço é 6, o 1 demanda 2, o 2 demanda 4, então a quantidade vai ser 6. Preço 6, a quantidade vai ser 6. E vamos fazer isso graficamente, a mesma coisa. Quando o preço é 6, esse aqui demanda 2, esse aqui demanda 4, então os dois juntos vão demandar 6. Está aqui a nossa demanda de mercado. Então, nós temos ela, e aí, mesma lógica de novo. Olhando essa demanda de mercado, nós vemos uma relação entre preço e quantidade. São as nossas duas variáveis endógenas, que a gente diz, elas são determinadas no modelo. Mas é bastante claro que tem outras variáveis, outros fatores que afetam a demanda também. Quais seriam? Vamos ver. Renda, por exemplo, isso é bastante claro. Se, de repente, eu dobro sua renda, você vai demandar mais de muitos produtos e você vai demandar menos de outros produtos. Menos? Como que eu vou demandar menos? Sim, produtos que a gente vai chamar de inferiores. A gente vai ver daqui a pouco, mas, por exemplo, sei lá, salsicha. Já que você come muito salsicha, você come muito miojo. Você come muito miojo e agora se eu dobro o seu salário, provavelmente vai comer menos miojo. Talvez não, talvez você adora miojo, mas muita gente come miojo porque é barato. E agora que dobrei sua renda, você vai comer outros produtos. Né? Então, a renda, quando a gente olha só o gráfico assim, a gente está supondo que a renda está ceteris paribus. A renda está fixa. Mas depois a gente vai permitir a renda de mexer e ver o que acontece com a curva. A gente sabe que ela vai deslocar. Então, outros fatores ceteris paribus, os preços dos outros bens. Se os preços dos outros bens sobem e descem, isso vai afetar quanto que você gasta em determinado bem que a gente está interessado. Porque esses outros bens, eles são ou substitutos ou complementares. E também, se um outro bem cai o preço e você compra muito do outro bem, vai sobrar menos dinheiro para você comprar esse bem que a gente está olhando agora. Então, o preço dos outros bens deslocam a curva de demanda. As preferências dos consumidores, às vezes as preferências mudam, né? Geralmente não é muito rápido, tanto do nível individual, mas mudam. Hoje tem coisas que você não gosta hoje que você gostava quando você era mais jovem. E populações, né? Se pegar as pessoas em geral, tem coisas que se consumia muito e hoje não se consome mais, ou vice-versa. A quarta coisa, expectativas. Dependendo do que você... Aqui é uma coisa mais subjetiva. O que você acha que vai acontecer no futuro? Por exemplo, digamos que eu acho que o preço do leite vai subir. Sempre acontece isso. Assim, o preço do leite sobe muito, então talvez eu vá comprar mais leite agora para estocar, porque eu acho que o preço do leite vai subir. Então, é uma expectativa que eu tenho e ela afeta a minha demanda hoje de determinado bem. E, claro, o número de consumidores, se a população de um local aumenta muito, imagine se a população de Brasília em um ano aumentar 10%, aí a demanda do mercado vai ter 10% a mais de pessoas, então a demanda vai aumentar também. Tudo isso, vamos ver aqui o que ele faz com a curva, tudo isso desloca a curva. A gente já vai ver esse deslocamento da curva. O que eu tenho aqui no slide primeiro é olhar isso aqui. Vamos ver como é que, dependendo do tipo do bem, dependendo do bem específico que a gente está interessado, se a renda ou o preço dos outros bens mudar, a gente, dependendo do que acontece com esse bem, a gente pode classificar ele. Então, com renda, assim, tem duas classificações. Isso aqui é importante, que isso aqui é a típica coisa que dá boas perguntas de prova.
Então, um bem normal. O que é um bem normal? Um bem normal é um bem onde, se eu aumentar a sua renda, você consome mais daquele bem. Eu diria que a maioria dos bens são assim, né? Se você antes, assim, você mal fechava as contas no final do mês, mas agora você conseguiu um emprego que 3 vezes o salário que você tinha antes, a maioria dos bens você vai consumir mais. Você vai consumir mais café, você vai consumir mais carne, você vai consumir mais verduras e frutas e diversão, e, sei lá, cortar seu cabelo mais frequentemente. Mas alguns bens não são assim. Alguns bens, quando você tem uma renda maior, você consome menos. Menos porque agora que você tem dinheiro, você tem um outro bem que cumpre aquela função, mas é muito melhor. Então, você comia muita carne de segunda, muita salsicha, e agora que sua renda aumentou, você vai consumir carnes melhores. Então, dá para imaginar, por exemplo, você andava muito de ônibus, mas agora que sua renda aumentou, você vai andar menos de ônibus, porque você achou outras formas de transportes melhores. Você vai de Uber, você vai de táxi, você comprou um carro. Então, andar de ônibus, muitas vezes, para a maioria das pessoas, andar de ônibus é um bem inferior. Tá. Tá. Aqui, como é que a gente classifica bens também com relação ao como é que eles reagem ao aumento e queda de preço de outros bens? Então, tem bem substituto, é um bem que, se o preço de outro bem aumenta, você consome mais desse bem. Então, um exemplo aqui, manteiga e margarina. São bens substitutos. Se o preço da manteiga sobe, você vai demandar mais margarina. Você prefere manteiga, mas eles são substitutos. Você prefere manteiga, mas dependendo do preço, você vai usar margarina. Então, sobe o preço da manteiga, você demanda mais quantidade de margarina. Então, esse é um bem substituto. E tem bens complementares, são bens que você tende a consumir juntos os dois bens. Então, nesse caso, seria manteiga e pão. Você come manteiga, muita da manteiga que você compra, você usa para passar no pão. Então, sobe o preço da manteiga, você vai consumir menos pão. Diz, agora eu vou, sei lá, comer batata, etc. Então, bens substitutos e complementares, você classifica eles pelo que acontece com a demanda quando varia o preço do bem substituto do bem complementar. E nessa direção que está descrito aí. É bem intuitivo isso, é só pensar um pouquinho, se faz bastante sentido. E você consegue achar um monte de exemplos de bens substitutos e bens complementares. Como é que preferências do consumidor afetam a demanda? Hábitos, moda, por exemplo. Tem alguém aí? Deixa eu mutar aqui. Aí, mutei. Preferências do consumidores altera a demanda. Por exemplo, moda. Se de repente tem uma moda nova, algum cara do YouTube falou agora você tem que usar roxo, e de repente todo mundo é influenciado por ele, então mudou as preferências. Agora, roupas roxas, vai ter uma demanda muito maior por roupas roxas. Propaganda, justamente, é uma tentativa das empresas de fazer isso. Então, isso afeta a demanda. Expectativas, como eu falei, dependendo do que você acha que vai acontecer no futuro, isso afeta a sua demanda. Você acha que o fim do mundo está chegando aí, ou que ano que vem vai ser um ano horrível, ou que vai ser um ano excelente, que com o fim da pandemia tudo vai voltar, dependendo das suas expectativas, isso afeta a sua demanda hoje. Em 2020, a demanda por muitas coisas caíram, por muitos bens. Tanto porque as pessoas estavam em lockdown, essas coisas, mas também pelas expectativas. Todo mundo estava desanimado, todo mundo estava prevendo coisas ruins. Então, diz, não vou comprar, vou economizar para fazer frente ao que pode vir por aí. Então, a demanda da maioria dos produtos caiu. E o número de consumidores também
afeta, como eu falei, pensa assim, imigração. Né? Em várias cidades brasileiras teve uma imigração grande de venezuelanos, por exemplo. Então, especialmente próximo da fronteira lá, talvez tenha sido uma porcentagem grande de alguma daquelas cidades. Então, a demanda por bens naquela cidade aumentou de uma forma bastante rápida com essa imigração. E aí isso afeta a demanda. Tá. Que nem a gente fez antes, tem uma tabela que classifica, faz uma taxonomia de todas essas mudanças. São as mudanças ao longo da curva e as mudanças da curva. Então, vamos ver os exemplos aqui. A tabela está ali nos slides, mas vamos ver graficamente. Então, da mesma forma que a mudança na oferta, uma relação entre preço e quantidade é um deslocamento ao longo da curva. Ele é negativamente relacionado. Se o preço cai de P1 para P2, a quantidade demandada aumenta. Quando o preço é mais baixo, você quer comprar mais. A lei da demanda. Eu faço assim, lei da demanda, porque economia não tem realmente leis. Física, mais ou menos, tem leis. Uma lei pressupõe que é uma relação que vale em qualquer ponto do universo, em todas as partículas, em todas as situações. Por isso que é uma lei da física. Né? Gravidade é uma lei da física. Entropia é uma lei da física. Mas demanda, a gente vai ver que tem uma exceção. Tem um bem de Giffen, acho que na próxima aula a gente vai ver isso, onde o preço sobe e a demanda aumenta. É uma exceção, então não é uma lei. Mas como é tão ubíquo, tão generalizado que quanto mais caro um bem, menor que a demanda, a gente chama de lei da demanda. E tem deslocamentos da curva. Então, talvez o melhor exemplo é aqui, renda. A sua renda caiu, você perdeu o emprego, alguém na sua família perdeu o emprego, então a renda da família caiu, então sua demanda por bens vai ser menor. Ou seja, ao mesmo preço que antes você demandava Q1, o preço não mudou, mas você demanda menos devido à queda da sua renda. Ou no aumento da sua renda. Então, você ganhou um aumento, então, ao mesmo preço do bem, antes você queria Q1, agora o preço não mudou, mas você demanda mais, porque sua renda aumentou. Então, a renda desloca a curva da demanda para cima para baixo, e aquelas outras coisas todas também. As preferências, número de consumidores, expectativas, deslocam a curva para cima para baixo, e uma variação de preço desloca ao longo da curva. Ok, muito bem, chegamos lá. Isso aqui é muito importante. Então, já temos a oferta, temos a demanda, temos os elementos de um mercado. Nós temos a oferta, temos a curva de preços e quantidade da oferta, a curva de preços e quantidades da demanda. Sei que são retas, mas a gente chama de curvas, né? Que podiam ser curvas. E temos todos aqueles outros fatores ceteris paribus, que a gente não consegue ver eles ali no gráfico agora, mas a gente sabe que eles estão lá, estão fixos, eles estão ceteris paribus, mas depois a gente vai permitir eles de se mexer. Vamos ver o que acontece com a oferta e com a demanda e o que acontece com o equilíbrio. O equilíbrio é um preço e uma quantidade. Mas primeiro, então, vamos ver o equilíbrio de mercado. Aqui juntamos, vamos ver primeiro em forma de tabela, juntamos a oferta, e são os mesmos números que a gente tinha antes. Pode ir lá olhar, você vai ver que são esses mesmos números. Essa é a oferta do mercado, não é de um indivíduo, é da soma dos indivíduos, a oferta de mercado, a demanda de mercado, e aqui o nível de preços. E olhando assim, a gente já vê que o equilíbrio tem que ser um ponto em que demanda é igual à oferta. E já dá para ver aqui, ó, aqui a demanda está maior do que a oferta, mas aqui ficou igual. Então, o equilíbrio é esse aqui. O preço do equilíbrio é 4
e a quantidade de equilíbrio é 22. Mas tem um jeito muito melhor de fazer isso, muito mais visual, mais poderoso, mas que é a mesma informação, essencialmente, que é plotar dessa forma aqui, plotar na forma de gráfico de oferta e demanda. Então, está aqui, essa é a mesma oferta que a gente tinha antes, a mesma demanda, e você vê que onde elas se cruzam, o preço de equilíbrio, 4, e a quantidade de equilíbrio, que é 22. Então, esse é o equilíbrio, esse é o ponto de equilíbrio. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que essa é a nossa expectativa. Se você me der as preferências das pessoas, os custos dos produtores, e eu faço os cálculos, desenho essas curvas, é isso que a minha previsão é de que é isso que vai acontecer no mercado. Eles vão negociar entre si, vai ter compra e venda e transações, e no final do dia o preço vai ser 4 e vão ser vendidos 22 unidades ou 22 toneladas, seja lá o que for, dos vendedores para os compradores como um todo. Isso é muito poderoso, você chegar e dizer isso. Isso nos diz muito, isso nos ajuda a entender a realidade, ajuda a fazer políticas públicas. Então, isso é simples, coisa mais simples. Sim, simples, mas extremamente poderoso como um instrumento de análise. E como eu falei, a gente vai sair aplicando isso à torta e à direito, não só para bens, não só para arroz, para vários outros mercados, e às vezes mercados não tão óbvios. Isso não é seara de economista, mas mesmo assim oferta e demanda ajuda a gente a pensar naquele mercado. Eu vou continuar só um pouquinho mais para a gente parar num bom ponto para deixar armado para continuar amanhã. Eu só quero acabar com isso. Mas o que quer dizer um equilíbrio? O equilíbrio é uma situação onde, se nada mais mudar, você fica ali. E também quer dizer o seguinte, se você não estiver no equilíbrio, se estiver num ponto que não é de equilíbrio, existem forças mudando ele. Ele não vai ficar parado ali. A gente pensar nisso, pensa assim, pega uma tigela redonda assim e põe uma bolinha assim na borda dele e solta. Esse ponto aqui em cima, a tigela está aqui embaixo assim, não é um equilíbrio. Se eu soltar a bolinha, ela não vai ficar parada ali, ela vai descer e, eventualmente, ela vai chegar no equilíbrio embaixo. Isso quer dizer que daí ela fica naquele ponto lá embaixo, no fundo da tigela, enquanto uma outra força de fora vier, ela vai ficar ali. É um equilíbrio. O equilíbrio é uma situação que não muda até que venha uma força de fora. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos começar num preço que não é um preço de equilíbrio. Vamos começar nesse preço aqui. Talvez seja R$ 5,50. Então, a gente já sabe que o equilíbrio é 4, mas supõe que a gente não sabe. Então, é um preço caro. Esse bem está caro relativo ao que a gente já sabe desse mercado. Com esse preço alto, a oferta é muito grande. Os vendedores gostam desse preço. Dizem, opa, esse preço eu estou disposto a vender bastante, assim, 25, 27 unidades. Mas os compradores não querem comprar, está muito caro. Então, essa é a situação onde você entra numa loja e você vê as prateleiras estão todas abarrotadas e ninguém está comprando aquilo ali. Não é verdade que ninguém está comprando? Tem algumas pessoas que estão comprando, sim. A esse preço tem algumas, mas pouca gente está comprando. Aí, o que acontece? Diz, será que o governo precisa fazer alguma coisa? A gente precisa atuar, intervir? Não precisa. As forças econômicas do próprio mercado vão agir em cima disso. A mão invisível de Adam Smith, se você quiser, vai agir. O dono da loja, o produtor, o vendedor, o ofertante, percebe que ele está oferecendo pouco, ele gosta do preço, mas ele diz, a esse preço eu não estou conseguindo vender. E aí ele vai começar a reduzir o preço. Então ele reduz o preço, digamos, 50 centavos, e aí aumenta um pouco a demanda, mas aí os concorrentes dele dizem, então eu também vou baixar o preço, e abaixam mais ainda, e isso vai continuar, ou ele oferece descontos especiais para determinados clientes, etc. E isso vai, enquanto você não estiver no equilíbrio, existem forças que isso vai continuar, empurrando o preço para baixo, até chegar no 4. Quando chega no 4, a oferta é igual à demanda, não existe esse excesso de oferta e ali para tudo. Aí o preço, aí nenhum vendedor abaixa mais o preço e fica em 4 e
a quantidade de equilíbrio que sustenta esse mercado é 22. Equilíbrio. Vamos fazer o contrário aqui. Suponha que o preço, vamos começar num preço que não é o preço de equilíbrio, que é mais baixo que o preço do equilíbrio. Então, alguma coisa, 2,50 talvez. Aqui o bem está tão barato que muita gente quer comprar. Mas não tem muitos vendedores. Tem alguns vendedores querendo vender a esse preço, mas só uma quantidade assim, uns 16, 17 quantidades. Então tem um excesso de demanda. Muita gente querendo comprar aquele preço, mas pouca gente querendo vender, não é atrativo para os ofertantes. Aí o que acontece? Alguns compradores dizem, mas eu estou disposto a pagar um pouquinho mais do que isso. Esse preço está ótimo para mim, mas eu pago até 3. Aí, com esse preço maior, alguns ofertantes vão dizer, não, agora sim, agora eu estou disposto a oferecer mais. E essa força vai continuar e vai continuar empurrando o preço para cima até chegar em 4. Quando chega em 4, isso sem o governo fazer nada, sem passar lei, sem mandar polícia, sem interferência, sem ter que fazer nada. O próprio mercado tem essas forças dentro de si. Que nem quando você solta a bolinha, existem forças que levam ela a ir até um equilíbrio no fundo da tigela. Que forças são essas? Gravidade e as restrições da própria tigela. Aqui em economia tem essas forças que é justamente as pessoas buscando o seu interesse próprio, os produtores buscando lucro, os compradores buscando a sua satisfação, a sua utilidade, e isso empurra para o equilíbrio. E aí você chega em 4,22, para. Enquanto não mudar nada de fora, enquanto não alterar nenhuma daquelas condições ceteris paribus, não muda a renda, não muda o preço dos insumos, não muda o clima, não muda a tecnologia, não muda as expectativas, não muda o número de concorrentes, o número de compradores, não muda a moda, não muda os hábitos. Enquanto nenhuma dessas coisas mudar, você vai ficar no 4,22. Só que, claro, essas outras coisas mudam. E aí a gente pode fazer um exercício muito útil, é dizer, vamos mudar uma só dessas coisas, só a renda, vamos dar um choque na renda. Ou vamos mudar só as preferências, ou mudar só a tecnologia e ver o que acontece. Esse é um exercício que chama estática comparativa e a gente vai fazer isso na próxima aula, né? Exercícios de estática comparativa. Então, eu vou parar aqui, esse é um bom ponto para parar. Deixa eu perguntar se tem dúvidas, se tem questões. Leiam isso no livro do Mankiw, e você vai... tem tudo isso lá, inclusive... Se eu não me engano, são exatamente esses números. Talvez não, mas se não for, são parecidos. E a gente continua na próxima aula. Dúvidas, perguntas? Professor, eu tenho uma dúvida. Diga. Não é em relação ao assunto da aula, mas eu queria te perguntar se você sabe se já teve algum controle, algum teste, porque a gente não tem recebido nenhuma comunicação da monitoria. Eu até mandei um e-mail para ele. Não teve ainda. Vocês vão receber, vai ficar bem claro. Eu vou falar antes, deixar isso bem claro, eles vão falar também. Esse semestre, normalmente a gente teria um por agora, já teria tido, ou a gente teria. Mas esse semestre, dado essas dificuldades de online e essas coisas todas, antes eram 5, esse semestre são 3. E esse pedaço da disciplina antes da primeira prova vai ter um controle só. Então, ele vai ficar mais para frente. Não vai ser essa semana, acho que nem o próximo, talvez o próximo, alguma coisa assim. Tá? Entendi. E aquelas aulas que o pessoal da monitoria dá pelo YouTube estão acontecendo ou não? Porque eu também não consegui acessar. Tá, alguém sabe responder isso? Porque eu não estou ligado. Eles avisam aquilo ali, você tem que entrar lá na página deles. Sim. Eu cheguei a pegar essa disciplina do semestre passado e tranquei, né? Então, eu sei mais ou menos como que funciona. Eu até mandei um e-mail para eles, perguntando sobre isso, mas eu não tive resposta. Então, eu não sei se é a nossa lista de e-mail que está com algum problema, eu não sei, sabe? Tá bom, Parece que ninguém da turma tem recebido comunicação da monitoria. Tá. Então, queria te pedir se você pudesse avisá-los de alguma forma, que a gente está sem contato, sabe, com a monitoria. Tá bom. Então, obrigado pelo aviso, eu vou fazer isso.
Talvez, como é começo de semestre, talvez só ficou aquele segunda semana, foi aquele período, primeira semana você tinha muito contato com eles, segunda semana não está acontecendo nada, mas eu vou falar e pedir para eles verem isso aí. Alguém fez uma pergunta aí se tem grupo de WhatsApp? Isso eu também não sei dizer. A gente tem um grupo, sim. Eu vou colar o link para acesso no grupo aqui no chat. Obrigado. Mais alguém? Tem mais alguma pergunta? Então, tá bom. Então, a gente continua com mercados na quarta-feira.